TikTok aí, boa noite. Vai estar conversando um pouco hoje a respeito de propósito. Eu acredito que isso aí vai ser muito bom, vai chamar muita a sua atenção nesse momento, porque eu creio que muitas pessoas hoje têm dificuldade em entender essa questão de propósito. E uma coisa que eu vi na prática, fala aí, Tiago, Cristina, sejam bem-vindos. A gente vê na prática é que as pessoas que não conhecem o seu propósito, elas desperdiçam a sua vida, desperdiçam seus recursos, elas vão desperdiçando muitas coisas e a gente percebe o quanto as pessoas estão perdidas aí na vida, começam e não terminam as coisas, começam e não terminam uma faculdade, começam e não terminam um curso. Tudo bem, Ângela? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite o pessoal aí que está entrando no TikTok também, sejam bem-vindos. Quero conversar hoje com vocês sobre essa questão do propósito. A gente vai falar de uma forma específica aqui sobre um propósito inabalável, sobre vencer as três principais dificuldades que nos impedem de viver plenamente os nossos propósitos e estarmos alinhados àquilo que nós somos criados para ser, para viver, estarmos alinhados em Deus para aquilo que nós fomos chamados por Ele para fazer. Eu quero orar antes da gente começar, quero ter um tempo aqui para a gente estar orando, para Deus Ele nos conduzir nesse momento. Creio que vai ser um tempo proveitoso para a gente poder realmente aprender com Deus, aprender com a palavra dele, aquilo que ele tem para nós aí. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia, te agradecer por cada pessoa que está entrando nessa live, por cada pessoa que está se conectando aqui nesse momento, com o propósito, Deus, de entender mais a respeito desse tema. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, nos guiar, Pai, conforme a tua vontade, e que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. O Senhor possa ir de encontro agora àqueles que estão entrando aqui no Instagram, no TikTok, que o Senhor esteja indo de encontro a cada uma dessas pessoas, levando do teu refrigério, levando, Senhor amado, do teu renovo, Pai, renovando as suas forças, que cada um seja renovado agora no Senhor e na força do teu poder. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor esteja direcionando esse tempo e que seja um tempo proveitoso, Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos começar então. Boa noite. Quero começar aqui falando um pouco a respeito desse tema. Nós vamos falar, vou repetir aqui. A ideia é nós falarmos um pouco sobre um propósito inabalável, como nós vencermos as três principais dificuldades que nos impedem de viver plenamente o seu propósito, de nos impedem de viver plenamente o nosso propósito. Então quero começar lendo aqui Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto ele é muito interessante, porque aqui eu posso fazer uma afirmação para vocês. Se a gente estivesse na igreja, eu ia falar assim, vira para o seu irmão e fala para ele assim: você foi criado para viver um propósito extraordinário, para viver coisas extraordinárias. Pode ter certeza que Deus te criou para viver coisas extraordinárias. Por que eu estou falando isso? Porque o texto está dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus para estarmos alinhados a boas obras. E essas boas obras são preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Então é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha para essa questão, nós percebemos que Deus nos criou, nos preparou, nos ensinou, está trabalhando, nos preparando e ensinando para a gente poder viver e alinhar a nossa vida a essas boas obras. E se Deus tem boas obras para nós, pode ter certeza que são coisas grandiosas. Coisas que Deus quer que a gente faça e são grandiosas. A questão que muitas vezes as pessoas perguntam é: se eu não estou vivendo, por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou experimentando isso? Aí a gente vai encontrar inúmeros motivos, mas é interessante a gente pensar, de fato, que nós fomos criados por Deus. Ele tem coisas tremendas para nós fazermos e Ele já preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Agora a questão é nós alinharmos a nossa vida a isso e conseguirmos realmente viver essas boas obras.
Eu quero ler aqui também para a gente pensar um pouco a respeito desse tema, sobre Marcos 1, capítulo 1, versículos 16 a 20. E diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram a Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Esse texto aqui também é bem interessante quando a gente olha a dinâmica do chamado de Deus, da vocação, do propósito. Você vai ver aqui claramente essa dinâmica acontecendo desde o início, quando Jesus vê os seus discípulos. É interessante você pensar nisso. Jesus está vendo você, Jesus sabe dos seus dons, do seu potencial. Ele vê. A primeira coisa que ele faz é nos ver. Antes de nos chamar, antes de qualquer coisa, ele nos vê e ele sabe de tudo aquilo que nós temos dons e potencial para fazer. E aqui depois ele faz um chamado. Ele vê os discípulos, depois ele chama. Ele faz um chamado. Então você vê, primeiro Deus vê, depois ele nos chama. E esse chamado ele é bem específico. Por quê? Que é importante nós pensarmos nisso. Porque esse chamado é um chamado para segui-lo. É um chamado para andar com ele. Para nós estarmos nos relacionando com ele, conhecendo. Então é interessante por quê? Porque ele fala, primeiro ele vê, depois ele chama para que eles pudessem segui-lo. E quando a gente pensa nisso dentro de uma perspectiva de propósito, acho que a coisa mais importante que todo cristão tem que fazer no contexto de vida cristã, independente daquilo que ele vai fazer em termos de trabalho, é literalmente conhecer a Cristo, é andar com ele, é entender como ele funciona, é entender como ele e que ele ensina as coisas, como ele quer que a gente funcione também. Então, quando a gente pensa nisso, nós vemos que o chamado não era só para o trabalho. Você percebe assim, né? Ele chama para quê? Para que eles andassem juntos. Então, o chamado não é só para o trabalho, o propósito não é só para que você faça coisas, mas antes de você fazer qualquer coisa, o chamado é para que você ande junto com ele. Por quê? Porque tudo que a gente fizer em termos de propósito na nossa vida precisa ser resultado de um relacionamento com Deus. Quantas pessoas hoje estão perdidas no propósito, estão perdidas no que fazem, já fizeram inúmeras coisas, já tentaram, quando a gente fala então dentro de um contexto de igreja, mais ainda, tentaram vários ministérios, tentaram várias coisas e de repente vê que a coisa não está fluindo. E aí você pergunta, né, quanto tempo essa pessoa está gastando de fato conhecendo a Cristo, entendendo a maneira que ele funciona, a maneira que ele faz as coisas, assim como ele chamou os discípulos para entender. E a gente percebe que as pessoas estão querendo fazer coisas, estão querendo trabalhar, estão querendo produzir, mas não estão querendo conhecer a Cristo. E aí muitas vezes a gente vê aquilo que a gente tem visto hoje nas igrejas. Muitos problemas sérios, muitos ministérios estranhos, muita gente perdida, porque não conhecem de fato, não entraram de primeiro lugar ali para conhecer o Senhor. Aqui tem outra coisa interessante, que ele fala assim, eu os farei. Então você vê Deus chamando a responsabilidade de tudo aquilo para ele. Ele vai chamar, a gente vai andar junto com ele e ele vai nos capacitar para fazer aquilo que nós temos que fazer. Ele vai nos capacitar para nós fazermos aquilo que é importante na nossa vida em termos de propósito. E aqui é interessante porque uma das coisas que a maioria das pessoas fala é que não sabe qual é o propósito de Deus e que nunca ouviram de fato o que Deus tem para eles. Nunca tiveram uma experiência aonde Deus falou claramente com você sobre o seu propósito. E eu quero até fazer essa pergunta aí. Você já teve alguma experiência com Deus que você teve convicção do seu propósito, que Deus te falou claramente o que você ia fazer? Porque aqui você vê Jesus revelando literalmente o que eles iam fazer. Jesus estava dizendo assim, venham, andem comigo, me conheçam, aprendam comigo, porque eu vou treinar vocês, eu os farei, então, ou seja, eu vou treinar vocês nessa caminhada. E no decorrer desse tempo que eu estarei treinando vocês para esse propósito, eu vou fazer de vocês.
Então ele está dizendo assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ali ele revela esse propósito. Ali ele deixa claro qual é o propósito deles. Eles serão pescadores de gente, de pessoas, de homens. Eles vão trabalhar com essa questão do evangelismo ali, do apostolado. E aqui você percebe essa questão. Deus chamando a responsabilidade dele nessa situação para ele em todos os pontos. Chamou, está convidando, fazendo um convite para andarem juntos. Em cima desse convite está dizendo: eu vou capacitar vocês, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ali ele revela esse propósito. Eu tenho certeza, querido, que toda pessoa que gasta um tempo buscando a Deus para entender o seu propósito vai ouvir dele claramente. Vai ouvir dele claramente: eu tenho esse propósito para a sua vida. Você vai perceber, quando na minha história aí, conversando com pessoas em aconselhamento, o que eu mais percebi é que o problema não é que Deus não falou, não é que a pessoa não sabe. Provavelmente você tem aí pelo menos uma direção básica a respeito daquilo que você foi chamado para fazer. Eu não estou falando só nesse contexto de igreja, de trabalhar no louvor, de trabalhar pregando, ou qualquer outra coisa. Estou falando de um propósito de vida. Aonde você for, seja no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, esse propósito ele vai se cumprindo através de você, quando você está realmente fazendo essa vontade de Deus ali, cumprindo isso. Mas é interessante você parar para pensar: você já teve alguma experiência com Deus de fato? E Deus falou para você? Eu não sei até onde você crê, não sei qual é a sua linha teológica, se você crê em dons, se você crê em profetas, não sei. Mas você já teve alguma experiência dessa onde Deus falou para você claramente qual é o seu propósito? O que ele queria da sua vida? Eu tinha 19 anos quando Deus me falou isso. Foi uma experiência tremenda que eu vivi com Deus. Eu tinha pouco mais de um ano de conversão, talvez um pouco menos, mais ou menos um ano de conversão. Quando Deus, eu fui numa igreja com um pastor amigo meu, não queria ir, mas aí não tinha mais nada para fazer, era muito novo, estava procurando outra coisa para fazer, não teve. Eu fui com esse pastor amigo meu, essa igreja, cheguei lá, a pastora estava me olhando, e essa pastora era famosa, querido. Famosa em ser uma pessoa usada por Deus para falar aquilo que Deus mandava, né? Não sei se você acredita, também não. Cada um ande segundo a sua medida de fé. Mas existem momentos que Deus usa pessoas na sua vida e você sabe literalmente que aquela pessoa está sendo usada por Deus, até porque ela não te conhece, não sabe nada da sua vida, e ela chega com uma palavra específica. Eu me lembro que eu estava ali ouvindo a palavra e de repente essa mulher começou a me olhar. As pastoras bravas, sabe, irmãos? E ela começou a me olhar, e na hora que eu fui embora, eu vou resumir a história. Estava indo embora, ela mandou uma obreira me chamar. A pessoa correu e falou: a pastora quer orar com você. E naquele dia, agora entenda uma coisa: eu tinha 19 anos. Eu nunca tinha ouvido falar grande coisa a respeito de dons e ministérios na igreja, ainda estava começando. Eu até já brinquei algumas vezes que eu não sabia nem se eu queria ficar naquela época. Eu ainda estava sendo muito inclinado para as coisas desse mundo e sendo puxado para isso. Então estava naquele conflito ainda do novo convertido. A pastora me chamou, segurou as minhas mãos, olhou para mim sério e perguntou para mim assim: você já está pregando? Eu falei: não, até brinquei, não falei, né? Só se for prego na parede. E querendo brincar, e ela ficou séria olhando para mim. E naquele momento ela falou para mim assim que Deus tinha algo para me entregar. E ela começou a orar pela minha vida e ela falou algumas coisas. E Deus falou comigo através daquela mulher muitas coisas. Quando eu tinha 19 anos, eu estou com 47 hoje. Nem lembro mais, 47, ficando velho demais. 47 anos, queridos, e muitas coisas que aquela mulher me falou naquele tempo estão se cumprindo e começaram a se cumprir muitos anos depois. Mas uma coisa foi marcante: ela falou comigo assim, como se Deus estivesse falando através dela, né? Deus falando através dela. Ela disse assim: eu dou para você uma capacitação, uma unção de cura. Até aquele tempo eu já tinha ouvido falar de cura física. Pessoas que oravam por outras pessoas e aquelas pessoas eram curadas, né? Uma pessoa foi curada de alguma deficiência, a pessoa estava na cadeira de roda e foi curada, saiu andando, estava cego, saiu vendo. Mas eu nunca tinha ouvido falar daquilo que ela falou. Ela chegou para mim e disse: mas não é uma unção de cura física, é uma unção de cura da alma. Irmãos, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Mas aquilo foi tão forte. E naquele dia Deus revelou para mim o propósito da minha vida, para que ele tinha me chamado. Mesmo sem entender nada, mesmo sem saber para que lado que isso ia, mesmo sem entender o motivo que Deus estava falando aquilo, mesmo sem acreditar, porque nós vamos falar sobre isso, os principais motivos que impedem a gente de viver o propósito de Deus estão relacionados à nossa alma. Isso é tremendo, querido, porque Deus vê uma coisa e você vê outra. Isso é muito interessante, porque a maioria das vezes, aquilo que Deus está vendo não é a mesma coisa que você vê. E normalmente você vai filtrar aquilo que você vê a partir da sua história e dos traumas da sua alma. É por isso que Deus, quando ele fala alguma coisa para você, normalmente aquilo que Deus falar para você parece ser grande demais. Quando ele falou para mim, aquela mulher olhou para mim e falou: "Você já está pregando?" Eu era tão tímido. Eu conto para as pessoas acham que é mentira. Mas eu era tão tímido que eu não sonhava na possibilidade de um dia falar em público. Tinha nem perigo, irmãos. Eu suava a camisa só de pensar que eu ia ter que orar. Eu passei mais de 2 anos sem ter coragem, depois da minha conversão, sem ter coragem de orar em voz alta perto de ninguém. Então, a timidez que eu tinha era extrema. E quando ela falou: "Você já está pregando?", eu fiquei rindo. Eu falei: "Não tenho coragem nem de orar na frente dos outros. Quanto mais eu vou pregar lá na frente." E ainda olhou para mim sério e falou assim: "Deus está dizendo que você já está demorando." E eu falei: "Misericórdia, e agora como é que vai ser isso?" Só que Deus tem um jeito dele de trabalhar, querido, e vai fazendo e uma hora acontece. Isso é interessante porque quando a gente está falando dessa questão do propósito, e aí que entra, querido, a grande questão não está de fato se você já ouviu ou se você sabe ou não. A grande questão está em coisas relacionadas à sua alma, aquilo que está no teu coração, aos traumas que você já viveu, a maneira que você se vê, a maneira que você enxerga a Deus. Todas essas coisas estão diretamente relacionadas à forma que você recebe aquilo que Deus fala a seu respeito, principalmente quando ele está falando do seu propósito. Você lembra que eu falei logo no começo, você foi criado para coisas extraordinárias. Deus te vê alguém, não agora do jeito que você está, mas ele é Deus e ele pode te capacitar para viver coisas grandiosas, só que dependendo da maneira que você se enxerga, e a maioria das pessoas, inclusive eu mesmo, me enxergava de uma forma tão distorcida. Talvez ainda me enxergue em algumas áreas, talvez você esteja preso ainda nisso, mas a maioria das pessoas tem uma visão tão errada a respeito de si mesmas que quando elas escutam Deus falando o propósito que ele tem para elas, elas não conseguem ouvir. Eu quero ler com você aqui um texto. A gente vai ler um texto aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 6, versículo 9. Diz assim: "Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam." Olha aqui só que interessante, queridos. Você vê uma coisa que a palavra de Deus está dizendo. A primeira coisa que nós precisamos vencer para nós vivermos o propósito de Deus de verdade é a dificuldade que nós temos de ouvir o que ele está falando. Por mais óbvio que isso pareça, a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que estão hoje nas igrejas não ouvem o que Deus está falando, não conseguem discernir entre a voz de Deus e o coração, não conseguem discernir quando é Deus falando, quando é a própria alma, quando é o inimigo falando. Muitas vezes as pessoas são enganadas pelo próprio coração, acreditando que é Deus que está falando. Isso é muito comum, querido. E esse texto diz assim que Moisés falou exatamente o que Deus tinha falado para ele. Vai lá e fala para o meu povo isso. Moisés foi lá e passou o recado literalmente da maneira que Deus tinha falado. Só que o que acontece? Qual é o resultado disso? Moisés vem com uma mensagem que veio direto de Deus para o povo. Moisés transmite aquela mensagem exatamente como ele ouviu. A reação do povo é: não ouviram a Moisés, não deram ouvidos. Por quê? Por causa de duas coisas aqui desse texto, que são duas estratégias espirituais malignas que vão impedir você de escutar o que Deus está falando. A primeira coisa que nós vemos é o desespero de alma. Eles estavam numa situação específica de desespero.
estavam desesperados emocionalmente. Presta atenção, querido, se o inimigo consegue desestruturar você emocionalmente, você não consegue mais ouvir o que Deus está dizendo. A voz de Deus não se torna mais audível, não é uma coisa clara nos seus ouvidos. Presta atenção numa coisa, toda pessoa que está em desespero, ela é uma pessoa focada. Então a gente estava conversando com isso, já preguei, já ministrei isso aqui em vários lugares, tem um irmão aqui falando que já assistiu as palestras em Goiânia. Então você percebe uma coisa, quando uma pessoa recebe uma notícia, vamos supor que a pessoa está vivendo a vida dela ali numa boa, tranquila, ela está com sonhos, projetos, os planos dela, tudo tranquilo, e de repente ela recebe uma notícia ruim. Ela sente uma dor, vai no médico, recebe uma notícia ruim. E o médico fala, ó, você está com determinada enfermidade. E essa enfermidade é uma coisa séria. E por causa disso, você vai ter que fazer um tratamento. E essa enfermidade talvez seja uma enfermidade que possa levar até a morte. Quando isso vem aos ouvidos, quando a pessoa tem acesso a essa informação, ela entra num estado de desespero. Não literalmente vai sair gritando, correndo, mas ela fica focada, ela para avaliar aquela situação, então ela fica vendo somente aquilo. E sabe o que é interessante? Essa pessoa vai ficar presa naquela situação e ela não vai mais perceber, ouvir e tá ali interagindo com aquilo que acontece ao redor dela. E aí que é o problema, querido. Por quê? Porque a pessoa em desespero de alma, ela fica focada. Quando ela fica focada, ela não consegue mais ouvir o que está à sua volta. E a outra característica daqui que o texto está dizendo é que eles estavam numa cruel escravidão. Esse desespero emocional, ele pode causar numa pessoa também uma escravidão na sua mente. Principalmente, até eu falo isso, né? O Augusto Cury fala sobre isso de uma maneira muito tremenda, e ele fala assim que muitas pessoas, elas estão presas no lugar que elas deveriam ser livres. Elas estão literalmente presas no lugar que deveriam ser livres, que é na sua mente. Aquilo que pensam, aquilo que ocupa os seus pensamentos. Existe um estudo que fala isso, que o ser humano pensa uma média de 6.000 pensamentos por dia. Isso dentro de um contexto de uma pessoa normal. Se a pessoa tem ansiedade demais, pensamento acelerado e coisa desse jeito, ela vai pensar um pouco mais. E dentro disso, você vai perceber que essas pessoas, quanto mais ferida a pessoa estiver, quanto mais em desespero de alma ela estiver, quanto mais angustiada ela estiver, mais ela vai estar presa na sua mente. Então, a estatística diz que as pessoas pensam uma média de 80%, quanto mais ferida está, uma média de 80% dos pensamentos que ela tem são pensamentos negativos. São pensamentos ruins, são pensamentos de autossabotagem, são pensamentos contra si mesmos. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está diante de um problema, quando você está diante de uma dificuldade, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Você pensa, não, eu vou resolver porque eu sou capaz, ou você pensa, cara, agora eu me dei mal, agora a situação ficou difícil, eu não vou conseguir resolver, eu não sou capaz, eu não sei como resolver isso. Por quê? Porque isso denuncia aquilo que está no teu coração, querido. Quando você se depara com uma dificuldade e o primeiro pensamento que vem na sua mente é que você se deu mal, é que você não consegue resolver, a primeira reação que você tem é um desespero, é um sinal, claro, que você está em desespero de alma, que você está focado nas suas feridas, nas suas dores, e que você tem pensamentos contra você mesmo. Você imagina uma pessoa que passa o dia inteiro falando mal de si mesma, falando para ela mesma o quanto ela não é capaz, declarando para si mesma o quanto ela é burra, o quanto ela não consegue aprender. E aí você percebe que o primeiro motivo que as pessoas não conseguem de fato ouvir, quer dizer, viver o propósito de Deus, está relacionado ao fato de não conseguirem ouvir o que Deus está dizendo. E aqui muitas vezes não é literalmente ouvir o que Deus está dizendo, mas é aceitar o que Deus está dizendo. E aqui a gente entra no segundo motivo que as pessoas têm dificuldade de viver o propósito de Deus de fato. É porque mesmo ouvindo, elas não conseguem acreditar. E entra naquilo que eu estava falando a respeito das nossas crenças, das feridas do nosso coração. Por quê? Porque dependendo da maneira que você se enxerga, aquilo que Deus falar a seu respeito vai parecer ser grande demais. Como Deus falou comigo, você já está pregando,
Falei não, porque aquilo para mim era algo grandioso demais. Aquilo para mim era uma coisa que na minha cabeça não fazia sentido naquela época. Então você percebe aqui, lendo aqui no texto de Hebreus, vamos ler Hebreus 3:12 e 13 diz assim: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso de incredulidade e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que coisa interessante aqui, está falando assim, olha, tenham cuidado, fique esperto, tenham cuidado, para que o coração de vocês não se torne um coração incrédulo. E agora ouça isso que eu vou dizer, querido. Quanto mais ferido você está, mais incredulidade entra no seu coração. Quantas coisas Deus falou para você a respeito da sua vida e por causa das suas dores, das suas frustrações, daquilo que você já viveu, você disse assim: ah, não vai acontecer. Quando você olha esse texto de Êxodo e você vê assim, Moisés falou exatamente isso aos filhos de Israel. O que que Moisés falou? Moisés falou para eles coisas boas. Moisés falou coisas que Deus mandou ele falar, declarando assim: eu vou tirar vocês da escravidão. Eu vou livrar vocês desse sofrimento. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Então, quando você olha, ele fala 7 coisas ali que são muito boas. São coisas maravilhosas que Deus está falando para aquele povo. Eu costumo fazer uma ilustração dizendo assim: você que mora de aluguel, se Deus falasse para você que vai te dar uma casa, você ficaria triste? Se Deus falasse para você assim: eu vou tirar você desse seu emprego, que é uma escravidão, vou colocar você num lugar melhor, vou levar você, vou tirar você dessa casa de aluguel, desse lugar ruim, e vou te dar uma casa muito melhor. Você ficaria triste, querido? Você ficaria: nossa, Deus, eu não quero. Ah, não, muito ruim. Não, é um motivo de alegria. Se o povo tivesse realmente ouvido o que Deus estava falando, eles fariam uma festa. Mas o que que o texto diz? Eles não ouviram. Ou seja, aquilo que foi dito não encontrou um coração como um terreno fértil. Entenda uma coisa: um coração ferido, ele não é um terreno fértil para receber a semente de Deus. Por isso que você vai perceber que muitas vezes, 90% das vezes aí ao mais, o problema não está na questão do propósito, o problema está em você, no seu coração ferido, que não recebe a semente que foi lançada como uma semente que vai gerar fruto. E aí o que que acontece, querido? Quando Deus fala, nosso coração ele está tomado de incredulidade. Sabe aquela situação que você muitas vezes já passou e você esperava que acontecesse alguma coisa e não aconteceu, e você começa a criar aquela estrutura de incredulidade na sua vida, dizendo: ah, Deus ele não vai fazer mais nada por mim. Deus não pode mudar a minha história. De repente você ouve Deus falando para você assim: eu vou entrar na sua vida. Eu vou mudar a sua história. Ele falou isso para o povo de Israel: vocês são escravos e eu vou tirar vocês da escravidão. Vocês estão hoje presos e eu vou tirar vocês dessa prisão. Vocês estão hoje vivendo numa casa, numa terra que não é sua, onde vocês não são donos de nada, nem da sua própria vida. E vocês vão deixar de ser propriedade dos egípcios e vocês se tornarão meu povo. E eu vou me tornar o seu Deus. Sabe, querido, Deus chega assim de uma forma e faz palavras, faz promessas tremendas. Só que o povo não escuta, isso acontece o tempo inteiro. Deus está falando: eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar a sua história. Eu vou resgatar o seu filho que está preso nas drogas. Eu vou transformar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Eu vou mudar o seu casamento. Eu vou aumentar ali o seu salário, vamos dizer, um dia, né? Você vai ser promovido, vou colocar você em outro lugar. E a gente está ali com o coração preso em incredulidade, dizendo: não, Deus, eu não creio. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. E aí, de repente, você olha, querido, você está tomado por incredulidade. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para a gente falar um pouco sobre a fé. Por quê, querido? Porque a fé é o oposto dessa incredulidade. E a fé, ela tem um conceito, né? Quando a gente está uma definição dentro de um contexto bíblico. Isso é importante a gente pensar. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai ver que poucas coisas
A Bíblia traz uma definição clara, dá uma conceituada. Normalmente ela ensina através de coisas, de exemplos e de outras coisas assim, da vivência prática da coisa. Mas ela faz questão aqui em Hebreus de definir a questão da fé. E aqui no Brasil a gente tem uma visão muito mística das coisas, né? Algumas heranças de misticismo que fazem a gente acreditar que a fé é uma coisa mística, que eu tenho que me espremer para acreditar em alguma coisa e tal. E aqui a palavra de Deus está falando de uma maneira clara. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então tem duas palavras aqui que nós precisamos atentar. A primeira é certeza e a segunda é convicção. Por que que é tão importante a gente entender essa questão? Porque a incredulidade, ela está relacionada justamente às áreas que nós não temos certezas e convicções. Aonde eu me torno incrédulo? Aonde eu não tenho convicção daquilo que Deus falou. E muitas vezes eu não tenho convicção de quem Deus é. E muitas vezes eu não tenho convicção daquilo que Deus está realmente dizendo na sua palavra. E aí o que que acontece? Eu me torno uma pessoa que eu não consigo ouvir o que Deus está dizendo. Eu não consigo crer naquilo que Deus está dizendo. Meu coração é um coração tomado por essa questão da incredulidade. Então eu pergunto para você, de que você tem certeza hoje, querido? Você tem certeza do amor de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de quem você é nele? Você tem certeza daquilo que ele quer para você? Você tem certeza do perdão? Você tem certeza da graça? Você tem certeza de quem ele é? Quais são os atributos de Deus que você tem certeza? Quem é Deus para você quando você pensa nele? Todas essas coisas vão influenciar diretamente naquilo que você crê a respeito do seu propósito. Porque se Deus fala para você quem você é e você não consegue entender por causa do seu coração, você vai perceber claramente que aquilo que Deus tem para você não vai ser experimentado, não vai ser vivido de fato. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos cristãos, de muitas pessoas hoje que sabem, já ouviram, Deus falou. Você vê esse texto de Êxodo que a gente acabou de falar, o povo escutou o que Deus tinha falado. O povo ouviu de fato o que Moisés falou. Escutou de fato, né? Mas eles não receberam aquilo no coração, porque eles estavam presos na incredulidade. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo, querido. Tem exemplos claros na palavra de Deus a respeito disso. Quando nós vemos Jeremias, em Jeremias 1:6, Deus ele faz o chamado, né? Ele fala para Jeremias o que ele tinha para ele. E Jeremias tem uma reação. E às vezes é muito comum a gente ver isso, né? Jeremias 1:6. A gente pode ler a partir do 4, que diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Olha que coisa interessante, querido. Aqui nós temos o início de um. Depois eu vou falar também sobre Gideão, mas nós temos o início de um contraste aqui. Contraste de visão. Deus chega para Jeremias e fala para ele: Olha, eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe e te escolhi com um propósito. E você vai viver esse propósito aí. Só que o que que acontece, querido? O que que acontece de fato? Ele fala para Jeremias aquilo que ele estava separando Jeremias para fazer. E Jeremias tem uma reação. Ele diz assim: Eis que não passo de uma criança. Quantas vezes a gente é chamado por Deus e Deus fala: Eu vou fazer com você isso e isso, e você pensa assim: Deus, eu não passo de uma criança, eu não tenho maturidade para isso, eu ainda não estou pronto. Nesse caso, Deus já via Jeremias como alguém que estava pronto. Deus já via Jeremias como alguém que podia ser enviado. Talvez tenha muitos casos que as pessoas realmente não estejam prontas e as pessoas vão ter que esperar o treinamento. Mas a questão mais interessante é que o próprio Deus vai te capacitando, ele vai te ensinando.
Você sabia que o sofrimento muitas vezes cumpre um propósito de treinar você para aquilo que Deus tem para você? Sabia que muitas vezes aquilo que a gente foge, né, que é do sofrimento, a gente tem muito medo disso, ninguém quer sofrer mesmo. Mas muitas coisas que a gente passa, traições, abandonos, rejeição, quando a gente é curado por Deus de verdade, aquela coisa ali, aquele momento que a gente passou, aquelas situações que a gente passou, vão nos treinando, nos capacitando para lidar com coisas mais difíceis amanhã. Por isso que muitas vezes nós temos que entender aquilo que Deus está fazendo antes de orar e falar: Deus, me livra disso. A gente tem que pensar assim: cara, por que eu estou passando por isso? O que Deus está me ensinando com isso? Por que eu estou vivendo essa situação hoje? Qual é o ensinamento de Deus para mim agora em relação a isso? Por que essa pessoa falou desse jeito comigo? O que Deus está me ensinando através dessa situação? Por que fulano me abandonou? Por que quando eu precisei não estava lá? Porque Deus está te ensinando, querido. E muitas vezes esse ensinamento tem a ver com dependência. Está ensinando você a ser dependente dele. E aqui nós vemos esse contraste. Deus olha e diz assim: eu vou te enviar, vou falar isso para você fazer isso e isso. O cara se olha e pensa: Deus, eu não estou pronto, eu sou incapaz, eu ainda sou imaturo, eu ainda sou uma criança. Eu não posso viver essas coisas ainda. E Deus está dizendo: ei, espera que quem vai fazer sou eu, quem vai te enviar sou eu, quem vai dizer para você o que você vai falar sou eu. Aí nós temos o contraste de Gideão também. Em Juízes 6, a partir do 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se achei agora a mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. E aqui a gente conhece a história das esponjas ali e tal. Mas olha só que interessante, querido. Você vê aqui um contraste de visão muito interessante. Isso aqui nos fala muito, irmãos. Isso aqui fala muito daquilo que Deus está vendo. Você está vendo uma coisa, Deus está vendo outra. Quando Deus olha para você, ele vê uma coisa. Quando você olha para você mesmo, você vê outra. Salvo algumas exceções de pessoas que estão se vendo além do que convém, a maioria das pessoas estão se vendo aquém do que convém. Não é uma questão só de não acreditar no que Deus está dizendo em si, é uma questão do coração. A pessoa está presa num tanto de conceito errado, num tanto de mentira, de inferioridade. Você percebe aqui Gideão nessa pegada, nessa dinâmica. O anjo chega para ele e diz assim: vai nessa tua força, homem valente, o Senhor é contigo, homem valente. E logo que o anjo fala com ele começa uma choradeira. Gideão estava um cara ali azedo, irmão, coração ferido. Gideão estava com aquele coração ali bem carregado, ele estava olhando a vida através do sofrimento, ele não estava vendo mais a mão de Deus na vida dele, do povo. Primeira coisa que ele diz assim, sabe aquela oração da lamúria? Quando você está passando por uma dificuldade, você ora assim: Deus, se o Senhor me amasse mesmo, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Se o Senhor realmente me amasse, eu não teria vivido essa situação e não estaria passando por isso. Sabe, o que eu acho interessante é que o anjo literalmente ignora a choradeira de Gideão. E muitas vezes, querido, a sua choradeira vai ser ignorada por Deus. Vai ser tipo aquela história de Moisés com o povo diante do mar. Vai falar assim: para que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Vai lá e faz. E aí Gideão começa: ah, Senhor, se o Senhor realmente amasse a gente, se o Senhor fosse realmente com a gente, o Senhor não teria deixado a gente viver essas coisas. Por que a gente está passando todo esse sofrimento? E aí o anjo fala assim: então faz o seguinte, vai lá e livra o povo.
Eu acho interessante isso, Deus, queridos, porque Deus não vê a gente como um coitadinho, sabe? Deus não é aquele que fica ali é, alimentando o vitimismo de ninguém. Tá dizendo assim, eu te capacitei, vai lá e faz. Aí Gideão começa com aquele complexo de inferioridade que a maioria das pessoas tem carregado hoje nesses dias. Quer dizer, né? Deus está falando contigo que vai fazer coisas grandes na sua vida e você diz assim: não, mas eu não posso, Deus, eu não sei falar. Eu sou uma criança e vai igual Moisés, eu tenho a língua pesada. Ah, mas Senhor, eu sou o menor da casa de Israel. Aí começa com essa choradeira, querido. Ah, porque a minha tribo é a menor e eu sou o menor da casa dos meus pais. E muitas vezes a gente é assim, querido. Nós somos os improváveis. Deus escolhe os improváveis. Talvez você olhe e pense: eu nem sou o melhor da casa dos meus pais. E Deus não está se importando com isso. Quando Jesus chama os discípulos, ele também não pegou os melhores. Ele não pegou aqueles que eram os bons. Ele não foi nas escolas dos sacerdotes. Ele não foi nas escolas dos fariseus, dos saduceus, procurar os melhores alunos. Ele foi no meio dos pescadores e encontrou aqueles ali, por um motivo que ele encontrou ali, que ele viu aqueles caras e chamou. E aqui a gente vê uma coisa que eu quero que você entenda. Talvez você não esteja vivendo o propósito de Deus hoje porque o seu coração está tomado de incredulidade. E não está tomado de incredulidade só porque você é uma pessoa ruim, que você não quer crer. É porque você está focado em feridas emocionais. Quando Deus me chamou para trabalhar no ministério, eu me especializei no entendimento de restauração da alma, uma perspectiva bíblica. E eu falo para vocês que em 30 anos, em 25 anos ouvindo pessoas, eu não conheço nada mais eficaz do que o entendimento correto da palavra de Deus para acertar as necessidades humanas, para curar a alma do ser humano de verdade, para transformar, porque aqui nós não estamos falando de mudanças superficiais, estamos falando de transformação. Sabe, de pessoas que estavam afundadas de fato em situações específicas emocionais e encontram de verdade a cura através da palavra. A cura através do relacionamento com Deus genuíno. Tem muita gente frustrada que disse assim, que vai dizer assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz essas coisas da igreja. Não, querido, eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa, quando é feito do jeito correto, quando Deus entra de verdade na vida de alguém, essa pessoa é transformada. Ela não é só mudada, ela não é só curada, ela não é só, ah, eu tinha isso e agora não tenho mais. Ela é uma outra pessoa transformada. O evangelho hoje tem sido pregado de uma maneira tão rasa, tão rala, que as pessoas não estão sendo transformadas. As pessoas estão sendo mudadas em algumas coisas, mas não está gerando transformação. E a culpa não é do evangelho em si. A culpa é daquilo que está sendo liberado, das mentiras que estão sendo ditas. Por quê? Porque quando você encontra de verdade o amor de Deus, ele tem que ser maior do que a rejeição que você já viveu. E quando o amor de Deus for maior do que a rejeição que você já viveu, as suas feridas são curadas. E isso tem que se tornar verdade, querido. Quando você conhece a Deus e a, o poder dele, a proteção dele, o entendimento de que ele é o seu escudo, ele é a sua fortaleza, se torna verdade para você, seus medos têm que ir embora. Eu não estou simplificando a coisa, não. Eu já ouvi inúmeras pessoas, milhares de pessoas nos últimos 25 anos, e eu sei muito bem como é que funcionam os dilemas da alma das pessoas. Mas eu sei também de uma coisa: no final você vai encontrar isso. Lá na frente, depois de todo o choro, depois de expressar o sentimento, de chorar, você vai encontrar de fato uma coisa. Você vai encontrar um Deus que te ama e que ele vai tocar o seu coração. Vai alcançar o seu coração para gerar transformação. E a gente precisa entender isso, que isso precisa se tornar verdade. Se o amor de Deus na minha vida não se tornar maior do que a rejeição que eu vivi, eu fico refém eternamente das minhas dores, dos meus problemas. Tem uma frase que eu falo, querido, que é muito séria. Se você não resolver a parte ruim da sua história, você não fica pronto, você não consegue viver a parte boa. E você, de fato, não resolve as suas rejeições, suas orfandades, os seus abandonos, aquelas feridas da sua história, dificilmente você vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você de forma plena. Por isso que é tão importante a gente pensar nessa questão de restauração da alma.
Por isso que é tão importante a gente entender de fato como que a gente faz para ser curado em Deus, quais são os princípios que se aplicam. Tem um curso nessa área e é extremamente importante. Eu acredito que é muito bom a gente realmente entender, sair da superficialidade, mergulhar de forma mais profunda para entender os nossos dilemas, entender as nossas dificuldades, para que a gente não fique refém delas a vida inteira. O que eu vi na prática? A maioria das pessoas administra problemas. A maioria das pessoas administra conflitos. A maioria das pessoas administra quedas. Elas administram feridas, mas elas não são transformadas, elas não são libertas, elas não são livres de fato. Elas só estão administrando as suas feridas. Elas só estão administrando os seus conflitos, mas elas não estão vivendo de fato aquilo que elas foram criadas para viver. Então, a segunda coisa que você vê que dificulta as pessoas de viver o propósito é um coração incrédulo. Se você parar para pensar o que Deus falou para você e da quantidade do que Deus falou para você, aquilo que você realmente acreditou e recebeu no seu coração, você vai perceber que existe muitas vezes um contraste aí, distanciamento entre aquilo que você viu Deus dizendo e aquilo que você acreditou. E sabe qual é a terceira coisa, querido, que impede a gente? É quando a gente não consegue crer, a gente não consegue obedecer, a gente não consegue de fato fazer o que Deus está mandando. E aqui nós temos a história de Jonas, nos mostra claramente isso. Deus manda Jonas ir pregar para um povo e Jonas faz justamente o contrário. Por quê, querido? Porque Jonas estava extremamente ferido com aquele povo. Jonas estava extremamente magoado. E muitas vezes o propósito de Deus na nossa vida, quando Ele nos fala o que a gente tem que fazer, nosso coração, coração ferido, magoado, ofendido, dificilmente a gente vai obedecer o que Deus está dizendo. Porque muitas vezes, para cumprir o propósito, nós vamos ter que estender graça e misericórdia a pessoas que a gente gostaria de fazer. Independente se no trabalho, independente do que você faça, como profissão, você vai perceber algo. E o coração ofendido, ele impede a gente de obedecer o que Deus está falando. Quando Jonas recebe essa missão, que ele estava conversando com o Rafael ontem, isso é uma coisa tão séria. Pessoas olham e acham, Jonas estava fugindo. Não é bem só isso. O povo de Nínive, eles eram inimigos de Israel e eles eram extremamente cruéis. Era um povo que tinha um nível de perversidade, de tortura, de maus tratos com os inimigos terríveis. Eles tinham técnicas de tortura, de matar as pessoas que eram assim brutais. E eles foram um dos piores inimigos de Israel naquela época. E eles tinham feito muitas maldades. É como se você pegasse um judeu, presta atenção nisso, talvez até meio pesado, pegasse uma pessoa que teve a sua casa explodida ali por um terrorista e Deus falasse para você agora, você vai lá no meio daquele povo, você vai pregar para eles, falar da minha graça, da minha misericórdia. Pode ter certeza que ia ter uma relutância nisso aí. Por quê? Porque no coração do ser humano ferido, ofendido, ele espera de fato é que haja juízo. Que Deus venha derramar juízo, destruição sobre o povo que causou o mal. E o que que Jonas faz? Ele olha para aquilo ali e fala: cara, não vou viver esse propósito, não vou cumprir essa palavra, não vou obedecer. E muitas vezes é assim que as pessoas se comportam. Eu não tenho condições de obedecer isso, então elas vão fugir. E aí a gente vê claramente essa dificuldade. Muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas até creem. Jonas acreditou no que Deus estava falando. Acreditou tanto que ele fugiu. Porque aquilo para ele era tão difícil de lidar, porque ele sabia que era verdade, que ele não teve condições de ir no primeiro momento. Teve que passar por todas as experiências que ele passou para chegar naquele momento ali e ter a condição de obedecer. Então nós vemos isso, né, essa dificuldade. O ser humano chega em um determinado momento e além dele não, ele, vamos dizer, ele consegue ouvir, ele consegue acreditar, mas ele não consegue de fato obedecer. Talvez esse seja um dos principais motivos que as pessoas não têm vivido o propósito, porque a maioria das vezes, quando você é chamado para alguma coisa, isso vai envolver renúncia, como envolveu lá no começo, quando a gente estava falando dos discípulos. Eles tiveram que abandonar os seus barcos, tiveram que abandonar a família, tiveram que abandonar
a zona de conforto, sair do lugar comum para ir para aquele lugar que Deus estava chamando. Depois você vê a história de todos os que foram chamados. Sempre existe um desafio. Quando Abraão foi chamado para começar uma nova nação, ele teve que sair da sua casa, da sua parentela, da sua terra, da sua zona de conforto, daquele lugar que era comum, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, para começar uma coisa que ele também não entendia direito. Mas existe uma certeza, eu tenho uma palavra de Deus e Deus vai me falar aquilo que eu preciso saber quando eu precisar. E ele foi seguindo, querido. Por isso a gente vê assim o tanto que isso é interessante, né? A dificuldade que as pessoas têm hoje de obedecer a Deus. Porque a obediência vai nos custar sacrifício, e a obediência nos custa renúncia, a obediência nos custa sair da passividade, sair da zona de conforto e nos posicionar, como os discípulos se posicionaram quando Jesus chamou. E a Bíblia diz que eles foram imediatamente, ficaram relutando com aquilo. E aqui eu quero ler Josué 1:8, e diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tanto tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse texto fala daquilo que muita gente quer saber, né? O segredo do sucesso. De acordo com essa palavra, querido, o segredo aqui está em você meditar na lei dia e noite. É entender de verdade o que Deus está falando. E a partir do momento que você entende o que Deus está falando e você tem o cuidado de viver aquilo, quando você estiver envolvido no seu propósito, você vai estar caminhando para prosperar e ser bem-sucedido. O segredo de viver o propósito de Deus, viver o propósito da nossa vida que nós fomos chamados de fato, de uma maneira plena, é que está escrito aqui, é meditar na lei dia e noite, ouvir o que Deus está dizendo, entender o que Deus está dizendo, ter o cuidado de fazer aquilo que está sendo ensinado. E aqui, irmãos, a gente tem que ser bem prático. Às vezes Deus está falando para você fazer algum curso. Olha só como é que funciona. Você ouviu. Na minha vida foi assim. Eu escutei Deus falando que eu teria um ministério, um chamado, um propósito de restauração da alma. E o que que aconteceu depois disso? Eu fiquei esperando a unção descer e não fiz nada? Não. Eu li livros, eu li tudo que eu conseguia ler a respeito do assunto. Eu me preparei, eu estudei. Eu fui treinado por pessoas que já faziam isso antes. Eu segui pessoas, eu estudei curso de pessoas. Na época não era desse jeito online, hoje é muito mais fácil. Hoje você pode comprar um curso aqui e estudar em casa. Naquela época não, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que ir em seminários presenciais, que é muito bom até hoje. E o que que aconteceu? Eu fui me sendo preparado. Eu tive meu período de estágio. Eu me lembro que eu andava com pessoas que faziam isso, que trabalhavam com aconselhamento. Eu não era o conselheiro, mas eu estava ali como um auxiliar. E durante algum tempo eu fui aquele cara que vinha como um estagiário, como um discípulo que estava junto, como um intercessor para viver essa questão. Mas eu fui me preparando, fui estudando, eu fui lendo, eu tinha interesse nisso. Eu nunca fiquei esperando as coisas acontecerem. Há um dia, por quê? Porque quando aquela palavra entrou no meu coração, eu entendi, eu não sei quando vai ser, mas eu preciso me preparar para isso. Se Deus te chamou para algo, querido, Deus falou para você a respeito do que ele tem para sua vida, se prepare para isso. Porque essa é uma forma de obediência. Não é só sair para fazer, mas é você estar se preparando de fato para aquilo que ele disse que você ia fazer. Por isso que esse texto está falando assim, olha, o segredo do sucesso está aqui. É você literalmente meditar dia e noite. Isso não está dizendo só de ler Bíblia em si, mas é meditar no que Deus está dizendo. Ter tempo para ouvir o que Ele está falando. E aí você buscar viver aquilo que Ele está dizendo. E a partir do momento que você faz isso, você começa a alinhar a sua vida à prosperidade e sucesso. São duas coisas que o mundo sonha, né? Tá cheio de crente querendo ser um sucesso, tá cheio de crentes querendo ser próspero, mas não estão atentando para isso. Onde está a prosperidade de fato? É onde está o sucesso de fato naquilo que a gente faz? Muita gente hoje está perguntando por que que não dá certo? Por que que não acontece? Pode ser por vários motivos. Pode ser porque não é tempo, pode ser porque você ainda não está pronto, pode ser por vários motivos, mas uma das coisas que está dizendo aqui, olha, é que você precisa saber o que Deus está dizendo. Para a gente estar encerrando aqui, eu quero ler dois textos. Um é Abacuque,
Abacuque 2:4, principalmente a parte B do versículo, e diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então isso é interessante por quê? Porque primeiro você tem que ter certezas e convicções daquilo que Deus está te falando. E a partir do momento que você tem essas certezas, você vive pela fé, você alinha a sua vida àquilo que está sendo dito. Mas isso é tão forte. Eu tinha 19 anos quando eu escutei. Isso pautou a minha vida inteira. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu me tornei especialista em uma coisa, porque eu entendi que Deus me chamou para aquilo. Hoje o que eu sei fazer é isso. Hoje o que eu sei fazer é trabalhar com pessoas em restauração da alma, é ouvir as pessoas e ajudar as pessoas a resolver dilemas profundos. Tenho inúmeros testemunhos, pessoas que já passaram, já se aconselharam, que já fizeram mentoria, já sentaram para ouvir, para tudo. E são pessoas que foram abençoadas com aquilo que Deus me entregou. Isso foi tão sério que chegou uma época que tudo que eu lia, tudo que eu orava, tudo que me interessava, não era uma coisa obrigada, era uma coisa que eu amava e amo. Tudo que eu li, eu tinha um extremo prazer, desejo, curiosidade em saber sobre essas coisas. Às vezes eu até orei a Deus e perguntei: Deus, por que que eu tenho tanto interesse em saber desses problemas emocionais, desses dilemas, dessas coisas? Deus me mostrou uma coisa interessante. Ele falou para mim assim: não é que você goste dos problemas, dos dilemas, o que atrai você é ver a cura. Naquele dia eu vi, querido, que o que me atraía, o que me alegrava, não era saber sobre depressão, sobre ansiedade, sobre medo, sobre os dilemas que o ser humano vive, mas era ver o que Deus podia fazer na vida das pessoas que realmente entendiam a sua palavra e seguiam o que ela estava ensinando. Princípios que traziam cura, traziam transformação. E eu vi inúmeros, já vi pessoas rolando no chão, gritando, dizendo: Deus dói demais. E eu vi essa pessoa conseguindo liberar perdão para abusadores. E logo depois a atmosfera da sala ser transformada e aquela pessoa ser inundada pela graça de Deus. Eu vi inúmeras coisas daquilo que Deus pode fazer curando pessoas através do seu amor, da sua graça, da sua palavra. Quando a gente se dispõe a ser um instrumento e uma resposta de oração para aquelas pessoas que aquilo que a gente tem. Pode ter certeza que Deus te deu coisas. Existem pessoas que estão clamando por aquilo que você tem. E o dia que você encontrar essas pessoas e você entregar o que você tem, ministrar na vida delas o que você tem, você vai ser um instrumento de cura e transformação nessa vida. Pode ter certeza disso, querido. Eu vivi e vivo isso todos os dias. Entregar aquilo que Deus te deu nas suas mãos. Você entender claramente que a sua vida está sendo um instrumento dele para abençoar outras vidas. E por último, quero deixar esse texto para a gente pensar. Jó 42. Jó 42, 2. Jó 42, 2 diz uma coisa muito linda, está dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei se você já começou e parou o seu propósito. Você sabe, se você não sabe, se você está obedecendo, se você está fugindo. Mas eu sei de uma coisa: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu daquilo que Ele tem para a sua vida. Não sei o que você está passando agora. Não sei se você está tomado de incredulidade em relação à sua vida, à vida de Deus para você, o propósito dele, o que ele pode fazer. Mas eu sei que o texto está dizendo assim, que Deus tudo pode. E ele pode literalmente dar a sua história nesse. Ele pode literalmente cumprir todos os planos que ele disse a seu respeito. Tenha uma convicção: Deus não desistiu do propósito que ele tem para você. Você parar agora e começar a buscar e falar: Deus, me fala, direciona e me ajuda a te obedecer. Remove do meu coração a incredulidade.
para que eu possa receber a tua palavra, para que eu possa me alinhar a isso, me preparar para isso, para que no tempo certo eu viva. Você pode ter certeza que Deus vai. A minha oração pela sua vida é que você realmente seja tomado por essa verdade. Deus não desistiu de você. Você caiu, você pode levantar. Você está desanimado, você pode buscar ânimo. Você está cansado, ele que renova a sua força. Mas ele não desistiu de você e daquilo que ele tem para você. Pode ter certeza que quando você estiver vivendo de fato que você está passando, que você estiver vivendo de fato o seu propósito, vai se tornar uma resposta de oração para a vida de outros. Hein? É isso. Deus abençoe você. Bate ali, dá uma olhada lá no link da bio que eu tenho. Tem um curso lá, tem um workshop. Eu acredito que vai te ajudar muito a lidar com alguns conflitos e vida para fazer boas escolhas, para começar realmente a alinhar a sua vida ao propósito. Deus abençoe você. Forte abraço. Obrigado por ter ficado até agora comigo.